Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. Coronel que chefiava a inteligência da PM admite que forças de segurança erraram no 8 de janeiro. Situação fiscal do BRB. Presidente do Banco Estatal se reúne com deputados distritais e apresenta dados sobre a gestão financeira da instituição. Mais transparência nos órgãos de trânsito. O projeto quer garantir que motoristas tenham acesso aos dados sobre arrecadação com taxas e multas. Transporte público mais inclusivo. Projeto de lei quer instituir aplicativo para ajudar deficientes visuais a andar de ônibus no DF. Sua rua tem apelido? Projeto quer reconhecer nomes populares de alguns locais do DF nos endereços oficiais. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de novembro. A decisão judicial que suspendeu as remoções de barracos no Noroeste repercutiu na sessão ordinária da Câmara Legislativa no último dia 14. Deputados da oposição foram à tribuna para comemorar a determinação da Vara da Infância e da Adolescência e criticar as operações do GDF de derrubada das construções. Quem também subiu à tribuna para protestar foi o deputado Jorge Viana, mas as críticas dele foram direcionadas aos hospitais privados. Segundo o parlamentar, as entidades seguem sem pagar o piso nacional da enfermagem. Para piorar, os estabelecimentos estariam aumentando a carga de trabalho dos enfermeiros para compensar demissões. Na mesma sessão, o deputado Chico Vigilante informou que o GDF entrou com um pedido de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que prevê o aproveitamento de ex-funcionários da SEB no Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF. A matéria foi aprovada pela CLDF como forma de preservar os empregos desses profissionais, obtidos via concurso público. Agora, caberá à Procuradoria da Câmara Legislativa defender a constitucionalidade da lei. Já o deputado João Cardoso defendeu que o reajuste de 25% concedido pelo GDF aos cargos comissionados seja estendido para os gestores escolares e conselheiros tutelares. Segundo o parlamentar, o governo prometeu um projeto de lei para resolver a situação, mas até o momento nada foi feito. Também no dia 14, os deputados aprovaram um projeto de lei que reestrutura a carreira de auditoria tributária do Distrito Federal. De autoria do GDF, a proposta equipara os salários dos auditores do DF ao de outros estados, evitando assim a evasão desses profissionais. O texto aprovado pelos distritais prevê ainda que os salários dos auditores sejam reajustados. Serão duas parcelas, cada uma de 8%, a primeira em 2025 e a segunda em 2026. No dia 16, a Câmara Legislativa promoveu comissão geral para discutir a defesa das prerrogativas dos advogados no exercício da profissão. O debate foi comandado pelo deputado Pepa e foi marcado por críticas a abusos e arbitrariedades cometidas por autoridades do Poder Judiciário contra o exercício da advocacia. A semana também foi de trabalhos intensos nas comissões permanentes. No dia 13, a Comissão de Educação, Saúde e Cultura aprovou o projeto de lei que assegura o fornecimento gratuito de material, insumos e medicamentos para pessoas com diabetes. De autoria do deputado Fábio Félix, a medida estende o acesso a todas as pessoas com diabetes, excluindo o critério de renda para o recebimento. A Comissão de Saúde, Educação e Cultura também aprovou proposta que amplia o horário do Eixão do Lazer. De autoria do deputado Gabriel Magno, a proposta estende a liberação da via até às 19 horas, inclusive durante feriados locais. No dia 16, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aprovou os pareceres parciais aos projetos de lei orçamentária anual de 2024 e ao projeto do Plano Plurianual para o período de 2024 a 2027. No dia 17, a Comissão de Assuntos Fundiários aprovou o projeto de lei que autoriza a concessão da rodoviária do Plano Piloto à iniciativa privada por 20 anos. Vale lembrar sempre que, para virar lei, os projetos aprovados nas comissões também precisam ser aprovados em plenário. A CPI dos atos antidemocráticos encerrou no dia 16 de novembro a fase de oitivas. O último depoimento foi do coronel da Polícia Militar do DF, Reginaldo Leitão.
Hoje, ele comanda o Estado-Maior da PM, mas no dia 8 de janeiro, ele era o chefe do Centro de Inteligência da corporação. A sessão no plenário da CLDF começou às 10 horas da manhã e durou 4 horas. O militar disse que estava de férias no início de janeiro, mas retornou às atividades no dia 6 para reforçar os trabalhos de monitoramento das manifestações, inclusive sobre as movimentações em frente ao Quartel-General do Exército e também junto à Agência Nacional de Transporte Terrestres, a ANTT, que acompanhava a chegada de cerca de 130 ônibus à capital. As placas dos ônibus e a quantidade de pessoas que estão nos autos foram repassadas para todos os órgãos pela Polícia Militar do Distrito Federal. Os ônibus, a partir do momento que eles entravam no DF, e outra, né? Alguns ônibus que a ANTT passou para a gente não chegaram no DF. E nós monitoramos ônibus que vieram fora da lista da ANTT. E todas essas placas, elas estão nos autos, já estão com os senhores, já essas informações. Então, todas essas informações, como eu falei, elas foram sendo repassadas para o comando. E o comando, eu acredito que tenha ido adotando as medidas a partir do momento que elas iam chegando. Essa informação que o senhor traz da Polícia Militar ter levantado as placas foi muito importante, porque efetivamente foi repassado para a CPI e nós fomos além. Nós já identificamos proprietários, já identificamos quem contratou os ônibus, já identificamos quem pagou e todos certamente serão indiciados. O depoente disse que a polícia identificou uma mudança de ânimo nos manifestantes, principalmente a partir do dia 7 de janeiro. Um grupo de WhatsApp chamado Prioridade 01 era um dos principais meios de comunicação entre autoridades da segurança pública. Pela manhã, no sábado, houve uma primeira tentativa de enfrentamento dos manifestantes com o Exército Brasileiro. O Exército tinha proibido os ônibus de acessarem o SMU. E alguns manifestantes queriam parar os ônibus dentro do SMU. O Exército posicionou 2 ônibus do Exército para fechar a via e a Polícia Militar teve que apoiar também para que não houvesse um enfrentamento, um confronto. Ali a gente começou a perceber um movimento diferente daqueles manifestantes. Segundo o coronel, a PM começou a fazer prisões a partir de 1h da tarde, quando começou o deslocamento dos manifestantes para a área central de Brasília. Havia que importasse equipamento de eletrochoque. Para o leigo que está acompanhando a gente aqui através da TV Legislativa, eu queria que o senhor explicasse que efeitos que essa máquina de eletrochoque produz. Ela é um equipamento justamente para tentar neutralizar a ação de qualquer pessoa que se aproxime de quem está portando esse artefato, né? É um artefato de menor potencial ofensivo, mas que ele para a ação de quem receber essa carga de choque. Arma, né? É uma arma. Esta foi a 33ª reunião da CPI dos atos antidemocráticos desde o dia 14 de fevereiro, quando aconteceu o primeiro encontro da comissão. O relatório será lido a partir das 9 horas da manhã do dia 29 de novembro pelo relator, deputado Hermeto. Agora, nessas próximas 2 semanas, vou me debruçar junto com a equipe técnica, que são delegados, escrivães, que participaram ao longo desses 9 meses e 9 dias de CPI. E se Deus quiser, nós vamos trazer um relatório aqui no dia 29, que é um relatório diferente, um relatório que realmente seja técnico, nada de político, nada do que eu ouvi falar, que disse-me disse, que está indiciando alguém, porque não. Se alguém for indiciado, vai estar escrito porque artigo tal, assim. Mas eu estou muito feliz, o relator tem externalizado algumas falas e eu acho que isso foi importante da parte dele. Ele tem feito algumas falas para trazer tranquilidade para nós, mas ele falou que será um relatório técnico. Isso para mim já é muito satisfeito da prática da justiça, porque quando é técnico ele vai usar o ordenamento jurídico, Código Penal, Processo Penal, Constituição. A expectativa é de que o relatório seja votado no próprio dia 29 de novembro. Para ser aprovado, é preciso 4 votos favoráveis. O presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, esteve na Câmara Legislativa nesta semana para apresentar aos deputados distritais um panorama da situação financeira da instituição,
A reunião, que durou quase 5 horas, aconteceu a portas fechadas, com a presença da maioria dos parlamentares da casa. O último balanço divulgado pelo BRB neste ano, referente ao terceiro trimestre de 2023, indicou que o banco voltou a vender carteiras de consignado. Segundo os parlamentares, o banco recorre a essa prática para manter positivos os resultados dos balanços. A venda de carteiras de consignados foi um dos temas abordados na reunião. O outro assunto, que já é bastante debatido aqui na Casa Legislativa, é a denúncia de não cumprimento da lei, que prevê que só podem ser descontados das contas dos funcionários públicos até 40% do salário líquido recebido pelo devedor. Uma audiência pública realizada no início de outubro discutiu a renegociação de dívidas por parte dos servidores públicos do DF junto ao BRB. O encontro contou com a presença de representantes do banco e também de servidores. Hoje o que nós queremos é que cumpra a lei na íntegra. Se não cumprir a lei, ô deputada Paula Belmonte, os deputados quebraram o veto do governador. Não cumpre a lei, então para que serve a lei que nós aprovamos aqui nessa casa? Por exemplo, esse mês agora era o mês do meu 13º. O BRB catou todo o meu 13º, catou todo o meu salário, porque eu estava devendo lá uma parcela do BRB Card. É uma outra empresa que não tem dignidade nenhuma com a gente, entendeu? Que inclusive até o CNPJ é diferente, né? Aí eu fui lá na agência para tentar resolver, simplesmente o gerente falou bem assim, não, a gente não consegue resolver aqui não. Você tem que ligar lá no número, não atende. Os números que eles passam, você fica lá tentando, é inoperante o tempo inteiro. Você entendeu? Não consegue. Não tem um atendimento presencial, tem que ter um atendimento presencial. A gente precisa falar cara a cara a situação. O tema foi tratado na reunião com o presidente do BRB. Nós formamos já um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho já está indo pela 3ª vez lá na diretoria para que a gente possa fechar termos e que a gente possa atender. Primeiro, que o débito em conta salário não ocorra, porque isso é algo que a gente entende que o salário da pessoa é a propriedade mais privada dela, é o suor do trabalho dela. E a gente tem notícias aqui de servidores que muitas das vezes recebem seu salário zerados. Então isso não pode acontecer, é uma escravidão. Então o banco se compromete com isso e nós estamos agora procurando exatamente como que a gente vai atender esses 30 mil servidores que estão devendo o banco e como é a forma que eles podem pagar. Mas acho que a questão mais importante que ele disse para nós é que hoje não tem nenhum estudo, nem no BRB e nem no governo federal, de privatização do banco. O que nos preocupa é que na própria apresentação do presidente, parte desses ativos importantes do banco estão caminhando num processo de terceirização interna, que eles são feitos, divididos e compartilhados com outros setores privados. É assim com o Flamengo, é assim com a Genial Investimentos, por exemplo, vendendo várias das suas carteiras. Isso nos preocupa porque esse balanço que é demonstrado de lucros dos últimos anos, se ele é sustentável ou não, ou se ele é fruto dessa venda de ativos e como que você consegue manter esse processo para dar essa segurança. Esse é um desafio. Acho que essa é uma questão que ainda ela está em aberto, é preciso continuar essa fiscalização, continuar esse acompanhamento. Não foi uma conversa também com tabelas e os números mais pormenores, foi um debate de grandes números. O presidente do BRB se comprometeu em participar de outros encontros na CLDF dentro de um calendário pré-estabelecido. Todas as perguntas foram respondidas e a gente está satisfeito e feliz com essa oportunidade. Inclusive, combinamos de voltar periodicamente para que essa casa possa acompanhar de perto cada um dos avanços do BRB. Foi uma reunião de aproximadamente 5 horas, onde os questionamentos foram feitos por todos os parlamentares, todos fizeram perguntas, fizeram colocações, sugestões, e o presidente do BRB, na minha opinião, respondeu a todas e tem apresentado encaminhamentos que serão importantes daqui para frente. Então, avalio como uma reunião extremamente produtiva. As queixas de usuários sobre os serviços de órgãos de trânsito do DF são comuns. As reclamações vão desde o mau atendimento à falta de clareza em informações sobre taxas e multas. Eu acho muito cheio, né? A procura é muito grande e a qualidade é péssima, não gostei não. Foi muito chato que eu estava numa pista, não tinha identificação nenhuma e levei a multa.
Já recebi multa e não sei como eu ganhei ela, né? Recebi 2 multas de celular, que eu tô dirigindo, como é que eu tô mexendo no celular? Na Câmara Legislativa, projeto de lei do deputado Thiago Manzoni cria o Estatuto de Defesa dos Usuários dos Órgãos de Trânsito do DF. O objetivo da proposta é dar mais transparência às informações e garantir ao usuário o direito ao licenciamento de veículos sem a imposição de taxas ou exigências não previstas como obrigatórias em lei federal. Qual é a ideia do projeto de lei? Em primeiro lugar, emprestar transparência para os órgãos de trânsito do Distrito Federal, em especial o DETRAN. A ideia é fazer com que o DETRAN seja obrigado a manter de maneira acessível, numa linguagem clara e transparente, os dados relacionados aos recursos que capta e que recebe por intermédio das multas, em especial as multas dos radares eletrônicos e dos redutores de velocidade. Então o DETRAN vai ter que colocar lá, publicizar, botar de maneira muito clara no site dele e para quem quiser, em acesso físico também, nas suas agências. O texto em tramitação na CLDF estabelece que é direito dos usuários a obtenção integral de informações, a cobrança de taxas ou imposição de requisitos, serviços ou encargos não previstos em lei federal são vedados na hora da emissão do licenciamento anual de veículos. O que a gente está fazendo é com que o dinheiro do pagador de imposto fique no bolso dele e que ele não precise pagar taxas que a legislação federal não prevê para registrar aqui o licenciamento do seu veículo. Então isso vai trazer uma economia para a população, é verdade também que vai reduzir a quantidade de recursos financeiros que entra nos cofres do DETRAN e para que o órgão não fique no prejuízo, pelo menos não nesse primeiro momento, a gente deu 3 anos aí para que o órgão se adeque a essa nova realidade. Isso vai sendo feito de maneira paulatina, a fim de não trazer prejuízos também ao DETRAN. Somente no ano passado, o DETRAN arrecadou 568,8 milhões de reais. 144 milhões vieram da aplicação de multas previstas na legislação de trânsito. De janeiro a abril deste ano, foram arrecadados 65 milhões de reais com taxas e multas. Pegar ônibus todos os dias, muitas vezes lotados, além das paradas com poucas ou nenhuma infraestrutura, essa tarefa cotidiana é repleta de desafios para muitas pessoas que dependem do transporte público no DF. Mas para quem é deficiente visual, como o Michael, andar de ônibus é ainda mais complicado. Realmente eu peço ajuda, para alguém que está na parada. E quando eu estou no ônibus para poder descer, saber o local exato onde eu tenho que descer, eu peço ajuda do cobrador, ou dos passageiros também, às vezes ajudam. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa pode ajudar a resolver esse problema. Para não depender mais da ajuda de outros passageiros, a ideia da proposta é a criação de um aplicativo que facilite o uso do transporte rodoviário para os deficientes visuais. De autoria do deputado Yolando, o projeto atribui ao Poder Executivo a criação do aplicativo com previsão de chegada do ônibus em tempo real e recursos de comando de voz para orientação de trajeto. As funções do aplicativo, ativadas por comando de voz, deverão contar com o suporte de uma assistente virtual, a fim de garantir a autonomia do usuário com deficiência visual em toda a jornada. A gente tem mais de 100 mil pessoas com deficiência visual aqui no Distrito Federal. Nós, quando apresentamos o projeto, pensamos nessa ideia de que a pessoa com deficiência visual tem as suas dificuldades, obviamente, e esse projeto que está tramitando nesta casa aqui, o objetivo principal dele é atender as pessoas com deficiência visual e baixa visão também. O aplicativo que nós estamos induzindo o governo do Distrito Federal a criar um aplicativo instalado em todos os ônibus do Distrito Federal. Nós já temos o metrô com esse aplicativo, com esse dispositivo. O nosso objetivo é estender eles a todos os ônibus de circulação aqui do Distrito Federal, que eles possam dar esse atendimento direto à pessoa com deficiência visual. Para Michael, que utiliza o transporte público, o projeto será de grande ajuda. Primeiro porque ajudaria os deficientes visuais a saberem qual ônibus pegar, a questão da rota, saber a linha exata que ele precisa pegar para descer em determinado local, E também para não ter problema, por exemplo, de não ter o engano de descer em uma parada errada,
O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e agora segue para a votação na Comissão de Defesa do Consumidor. De acordo com o deputado Yolando, o GDF já aguarda a aprovação da lei para colocar o aplicativo em operação. Já tivemos uma conversa com a CEMOB e apresentamos também já para o governador. Já estão esperando só a aprovação aqui desta casa para ser sancionado, fazer uma grande atividade. Já está em consulta empresas para poder apresentar a proposta desse aplicativo e com certeza a gente tem ciência de que o governo, o Distrito Federal, está comprometido mesmo para poder fazer essa lei fazer valer. Rua das Farmácias, Rua da Igrejinha, Rua Japonesa, Rua dos Restaurantes e Rua das Elétricas. Quem mora no Distrito Federal provavelmente sabe onde ficam cada um desses lugares, conhecidos muito mais por seus apelidos famosos do que por seus endereços oficiais. Mas se é assim na prática, por que não regulamentar a situação para permitir que comerciantes e moradores passem a adotar esses nomes populares como endereço real? Acho perfeito, perfeito. Por quê? Porque caracteriza muito Brasília, das coisas setorizadas. Assim como a gente tem outras ruas, além da Rua das Farmácias, a gente tem a Rua das Elétricas, né? Então eu acho que é uma excelente ideia. Assim como tem o shopping que concentra uma série de lojas, nós temos em Brasília ruas que concentram determinados produtos. Isso facilita a vida. Eu acho que deve receber sim, porque eu acho que já é uma tradição de tantos e tantos anos. E olha que eu moro aqui desde 62. E aqui sempre foi conhecido como a Rua das Farmácias. Eu sou de opinião que sim, deve ser conhecido como a Rua das Farmácias. Um projeto de lei do deputado Thiago Manzoni reconhece a vocação temática dessas ruas do plano piloto, como de relevante interesse cultural, social e econômico. A proposta busca fortalecer uma característica de Brasília, o agrupamento de estabelecimentos por setores específicos. A ideia, em primeiro lugar, é levar esse reconhecimento da identidade daquela localidade, a identidade que já existe para a população, e a gente vai agora, por meio de lei, apenas reconhecer isso e permitir que as pessoas utilizem essas alcunhas. É fazer com que isso se torne algo normatizado e permitir a essas pessoas que utilizem esses apelidos. E por meio disso também permitir que elas possam fazer a sua publicidade, levando cada vez mais pessoas para esses locais, fomentando o comércio, as vendas, o emprego e a renda nesses locais. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico do DF apoia o projeto de lei e considera que a ideia consolida a Brasília real, a cidade no imaginário da população. O projeto do deputado Thiago Manzoni é um projeto importante para a cidade, porque traz a história da cidade, como foram se formando esses pontos de comércio e foram orientando o sistema. As pessoas esqueceram que ali era a quadra tal. Acho que o deputado tem razão, a história de Brasília se faz todo dia, a cidade é muito nova, e aí vai criando essa tendência de aglutinar as pessoas, porque as pessoas antigamente, cada um vinha de um estado e cada um foi fazendo. Hoje não, hoje Brasília é uma cidade de todos os brasileiros. Uma coisa é certa, o projeto de lei não vai alterar a denominação oficial das ruas, mas vai ajudar a localização das pessoas que vieram de outros estados ou estão a trabalho ou passeio aqui em Brasília. Nas ruas, a população e os comerciantes aprovaram a iniciativa. É válido, porque tendo uma rua com um nome, vai ser bem mais fácil o acesso, a procura. Eu acho que é viável e é aceito por todos nós. É muito bom. Eu acho que esses nomes que saiu do povo e deve ficar com esse nome. É quase uma memória. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.